Olá, aqui é Alexandre Anacleto, sou coach de negócios e ajudo empresários que possuem negócios desorganizáveis e instáveis a aumentar a lucratividade e a conseguirem crescer de forma organizada, fazendo suas empresas dependerem menos dele, de modo que tenham mais qualidade de vida e tempo para a sua família. Nesta aula, você vai descobrir o método secreto que donos de pequenas e médias empresas estão usando para aumentar o faturamento e o lucro de suas empresas sem depender 100% da sua presença, sem precisar trabalhar mais que 8 horas por dia e sem precisar fiscalizar seus funcionários o tempo todo. Eu vou te revelar uma metodologia secreta e simples de ser aplicada que vai ajudar a aumentar os resultados do seu negócio, organizar sua empresa, ter um time motivado, engajado, criativo e a ganhar mais tempo livre para você aproveitar com a sua família e com quem você gosta. Eu vou te mostrar que você é 100% capaz de ganhar mais dinheiro no seu negócio, ter mais liberdade e mais equilíbrio da sua vida pessoal e profissional. Eu vou te mostrar também como você pode fazer a sua empresa crescer de forma organizada, aumentando o faturamento e melhorando o fluxo de caixa e ainda com colaboradores comprometidos e que sabem o que deve fazer. Depois de começar a implementar esse método, você vai parar de ser escravo do seu próprio negócio e vai fazer a sua empresa ser mais lucrativa, até mesmo sem a sua presença o tempo inteiro. Imagina, depois de implementar esse método, você vai ter mais dinheiro no bolso e tempo livre para aproveitar com a sua família e amigos, dar uma educação melhor, de melhor qualidade para os seus filhos e até mesmo tirar aquelas férias merecidas e fazer aquela viagem que você tanto quer. Talvez agora você possa estar pensando que isso é impossível de acontecer, ou que é mais uma daquelas promessas milagrosas. E eu te entendo, de verdade. E sim, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos as transformações que donos de pequenas e médias empresas estão tendo em seus negócios usando esse método, talvez eu pensasse assim também como você. Como é o caso da Marque Restaurante, que organizou todo o seu negócio e aumentou a sua lucratividade. Hoje ela consegue viajar e ficar dias sem ir ao restaurante, que ainda assim funciona e é rentável mesmo sem a presença dela. E como é o caso também do Ateliê do Pão, uma padaria que aumentou em 45% seu faturamento em apenas um ano. Eu vejo que a mudança maior que aconteceu foi comportamental, foi de mudança de cultura da empresa, foi os funcionários se comprometerem mais, a gente teve uma rotatividade, diminuímos muito a nossa rotatividade, melhoramos a assiduidade, então são evoluções assim que muito complexas e que essas por si acabam evoluindo o negócio. A gente teve uma evolução gigantesca nesses 90 dias em termos de faturamento, mudança de perfil do cliente. Se a gente for quantificar em percentual, eu acredito que a gente teve uma evolução aí de 45% nos últimos 90 dias de faturamento. Então é como a gente cresceu 45% numa situação em que a maioria das empresas tem sentido uma retração. Então eu acredito que isso é um ponto muito positivo que a gente tem aqui em relação ao mercado no geral. Esse mercado no geral está, de certa forma, em retração e a gente está numa expansão que eu diria que é até além do normal. Nós temos muito a agradecer a Line Coach, ao Clailton, porque realmente foi assim, uma mudança muito grande na empresa e na minha vida pessoal também. Março de 2015, eu montei um novo restaurante e foi bem o mês que anunciaram a crise. Eu fiquei meio apavorada porque eu tinha as coisas, mas eu não estava organizada, eu estava super desorganizada. Eu não tinha controle sobre a lucratividade no final do mês, eu só sabia que eu vendi tanto e sobrou tanto. Hoje eu consigo ver os números com muita clareza e ainda com muita satisfação porque os números são bons. É muita satisfação. Hoje eu viajo, né? Viajo, fico 8 dias fora, fico 10. Às vezes estou em casa e não venho aqui, mas tudo funciona redondinho. Quando eu chego aqui, eles vai viajar mesmo, porque aqui está tudo muito bom. Isso para mim foi um presente, assim, que não tem dinheiro que pague. Quando eu falo, o que é que tu faz? Eu tenho um restaurante, mas dá trabalho, né? E eu disse, olha, para mim não. Eu acho que esse investimento foi muito bom. Eu abro essa casa todos os dias como se eu estivesse abrindo pela primeira vez, com todo o cuidado, em todos os sentidos, no ambiente, no atendimento. Primeira vez, com todo o cuidado, em todos os sentidos, no ambiente, no atendimento. Então fica bem claro que esse método funciona para qualquer tipo de empresa, independente do segmento de mercado e do momento do país. Se você aplicar corretamente o passo a passo que eu vou te ensinar,
você vai fazer a sua empresa crescer aumentando o faturamento e o lucro, sem precisar se sacrificar e trabalhar a mais. E sem precisar somente resolver problemas o tempo todo e todos os dias. Na verdade, você vai investir menos tempo no trabalho e vai obter mais resultados. Então, fica aqui comigo que eu vou te revelar qual é esse método nos próximos minutos. E como eu sempre gosto de entregar mais do que eu prometo, no final dessa aula eu ainda vou te dar um bônus único e exclusivo que tem um valor de mais de R$600, só por você ter participado inteiramente dessa aula. E agora, talvez você esteja se perguntando, como esses empresários estão conseguindo esses resultados em tão pouco tempo? Você já vai descobrir como. Primeiro, eu preciso te contar exatamente de onde surgiu esse método e como meu amigo Clailton descobriu isso e como você pode usar essa metodologia para crescer a sua empresa. É isso aí. Clailton. É esse carequinha aí. Clailton nasceu em uma família de pessoas voltadas à gastronomia e por isso ele trabalhou muito tempo como garçom em restaurantes, o que fez com que ele conhecesse muito desse ramo. Com isso, ele decidiu montar uma agência de eventos gastronômicos em São José, Santa Catarina. A agência começou fazendo alguns eventos, o faturamento estava indo muito bem, até que um dia ele foi chamado para fazer um evento para a neta do presidente que estava na época, o Lula. O evento foi em um hotel em São José e o Clailton viu ali uma ótima oportunidade, já que se ele fizesse um bom evento para a neta do ex-presidente Lula, consequentemente ele seria indicado para muitas pessoas. E foi isso que aconteceu. Uma empresa que faturava 200 mil ao ano começou a faturar 10 vezes mais. O faturamento decolou para 1 milhão, 1,5 milhão de reais por ano. A empresa cresceu absurdamente em pouco tempo e novas oportunidades de negócio foram surgindo para ele, claro. Então, dessa maneira, ele começou a abrir novas operações de alimentos e bebidas, começou com isso dentro de hotéis e continuou crescendo absurdamente nos meses seguintes. Passou a aproveitar todas as oportunidades que se abriram na frente dele, todas mesmo, sem pensar. Contratou novos funcionários, contratou gerentes para cuidar da parte administrativa e financeira, convidou mais 2 pessoas para fazer sociedade com ele. E como a empresa estava crescendo muito, ele achava que a vida se resumia à empresa. Então ele não tinha mais tempo para nada, trabalhava o dia inteiro e às vezes tinha que ficar 10, 12 e até 14 horas trabalhando. Não tinha tempo para viajar, para sair para jantar com a sua esposa e seu filho, não conseguia mais se dedicar à sua família, não tinha mais qualidade de vida e ele nem percebia que isso estava acontecendo. Por isso, a relação com a sua esposa estava ficando péssima e o seu casamento já estava por um fio. O pior, ele não tinha mais tempo para conversar com seu filho. Na verdade, ele até perdeu uma parte do crescimento do seu filho para focar apenas na empresa. E por um tempo, ele seguiu com essa situação. Só que tinha um outro porém. O Clailton não tinha muita experiência administrativa e nem gerencial, porque ele era um chefe de cozinha e atuava somente no operacional da empresa. Ele não sabia nada da parte estratégica. Então, ele foi contratando pessoas para cuidar do seu negócio, mas como ele também não tinha uma experiência, uma estratégia bem definida de contratação, as pessoas acabavam não cuidando corretamente do seu negócio. Então, a sua empresa crescia absurdamente, mas crescia totalmente desorganizada, principalmente o lado financeiro. Tinha muitos problemas com seus funcionários, a rotatividade e a desmotivação eram muito altas. O faturamento aumentava, mas o lucro diminuía cada vez mais. E mesmo que a empresa estivesse faturando milhões, depois de um ano desse crescimento absurdo e rápido, um dia o seu gerente financeiro chamou ele para conversar, olhou nos olhos dele e com uma expressão de desânimo e tristeza disse: Clailton, hoje nós não temos dinheiro para pagar a folha salarial. Bem, o chão desmoronou para ele. Ele não sabia o que pensar e nem o que dizer. Nem o gerente financeiro nem o Clailton sabiam porquê, mas a empresa estava quebrada. A dívida de sua empresa estava na casa de milhões e ninguém sabia como tinha chegado naquela situação. Ele diz que lembra até hoje a sensação de fracasso que sentiu. Lembra que foi chorando para o banco pegar um empréstimo para pagar os seus funcionários, pensando como iria sair daquela situação. Sentiu o peso do fracasso em cima das suas costas e não sabia mais o que fazer. Então, ele começou a procurar pela internet por possíveis soluções, vasculhou a internet inteira por dias, até que viu uma luz no fim do túnel. Ele descobriu que o que precisava ser feito para salvar a sua empresa. Ele descobriu que precisava ser um empresário estratégico, precisava de estratégias para todas as suas áreas da sua empresa e descobriu que só assim ele conseguiria salvar a sua empresa, ter um negócio lucrativo e sustentável e que não dependesse 100% da presença dele. Era o que ele queria e o que ele precisava. E não pensou 2 vezes.
A partir desse momento, o Cleilton começou a comprar todos os cursos possíveis para descobrir quais eram as melhores estratégias e ele achava que já ia encontrar a resposta logo no primeiro e já ia obter resultados. Mas o que ele viu foram dicas rápidas e superficiais, todas elas muito parecidas, que não deram a ele nenhuma base para organizar a sua empresa, diminuir seus problemas com a mão de obra, melhorar a sua lucratividade e muito menos melhorar a sua qualidade de vida. Quando o Cleilton sentiu que a sua empresa continuava estagnada e sem resultados, mesmo estudando e colocando em prática todos esses cursos, decidiu contratar consultores do Sebrae. Mas isso também não adiantou nada. Ele foi convidado para fazer até uma Empretec por um dos seus consultores. Fez o treinamento, gostou bastante, voltou mais focado, praticou o que tinha aprendido e conseguiu melhorar a situação da empresa. Mas mesmo assim, a dívida continuava milionária e por isso crescia cada vez mais. Mesmo tendo tudo isso, ele não conseguiu resolver alguns problemas pontuais dentro do seu negócio, como a organização financeira, a padronização de processos, a rotatividade de funcionários, problemas trabalhistas, falta de lucratividade e, é claro, as dívidas milionárias. Já decepcionado com isso tudo, Cleilton decidiu. Ele ia contratar uma empresa de consultoria para ajudar ele e seus 2 funcionários a gerir o negócio. Então ele investiu R$30 mil, contratou a empresa e renovou suas esperanças. Dessa vez tinha tudo para dar certo. Não tinha como dar errado. Estava tudo indo muito bem encaminhado. Mas não demorou muito para a empresa se transformar em decepção. Para a esperança transformar em decepção. Os R$30 mil que ele investiu em 6 meses de treinamento e consultoria não foram suficientes para resolver os problemas dele e a realizar o sonho do modelo de negócio de funcionar sem a presença do dono. O Cleilton ficou 1 ano nesse caminho, comprando cursos, contratando consultorias e fazendo treinamentos no Sebrae à procura da solução que resolvesse todos os problemas. Até que ele decidiu fazer algo que o deixava com muito medo e receio. Conversou com os seus 2 sócios e resolveu se ausentar da empresa por 3 meses para procurar mais a fundo por uma solução. Era tudo ou nada. Ele não aguentava mais aquela situação, estava desesperado, sentia que estava tudo indo para o buraco. Não tinha mais vida, só tinha tempo para trabalho. Seu casamento estava cada vez mais se deteriorando e estava perdendo o crescimento do seu filho. Então, ele saiu obstinado a encontrar a estratégia definitiva que mudaria os rumos do seu negócio. Ficou 3 meses fora, pesquisando, estudando, errando, acertando, investiu muito do seu tempo e dinheiro e acabou encontrando uma metodologia. Uma metodologia diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Uma metodologia inovadora, mais simples de aplicar, e ele voltou a ter esperança. O Cleilton voltou na empresa com toda a confiança, aplicou as estratégias desse método, dessa metodologia, e após 6 meses implementando esse método, conseguiu salvar a sua empresa e a fazer ela voltar a ter sucesso. Nesse momento, o Cleilton pensou, opa, construí algo poderoso e se em 6 meses eu tirei a empresa dessa situação, esse negócio funciona. A partir daí, ele ficou louco para aplicar em outras empresas para ver se funcionava, para elas também. E como ele tinha alguns amigos donos de empresas que estavam na mesma situação que ele, decidiu testar o método com 2 deles para avaliar que não funcionava só para uma empresa, mas sim que era um método que qualquer tipo de negócio, de qualquer segmento, poderia implantar. Em apenas 3 meses, ele conseguiu ajudar os 2 a salvar as suas respectivas empresas e hoje elas são lucrativas e funcionam mesmo quando eles não estão presentes. A partir desse momento, o Cleilton percebeu que tinha descoberto um ouro que precisava ser ensinado. E percebeu também que muitos empresários precisavam aprender esse método porque estavam em situações parecidas. Por isso, ele decidiu ensinar o método para mais pessoas e inclusive para mim. E hoje, eu também ajudo donos de pequenas e médias empresas a crescerem seu negócio com organização, aumentando o faturamento e o lucro usando essas mesmas metodologias. E agora você pode estar se perguntando, mas Alexandre, me fale logo qual é esse método. E antes de eu te revelar o passo a passo da metodologia que vai fazer a sua empresa crescer com lucro e inteligência, eu preciso te alertar sobre alguns problemas e armadilhas que a maioria dos empresários vem sofrendo ultimamente. Se você está passando no caso, por algum desses problemas,
ligue o sinal de alerta. Esses problemas refletem a situação da maior parte dos empreendimentos aqui no Brasil. E se você está aqui vendo essa aula, muito provavelmente você também está sendo afetado e que é muito trabalho e pouco resultado, né? Esses são os maiores problemas, ao ponto de se tornarem escravos do próprio negócio e não ter mais vida pessoal. A família sofre, a saúde é prejudicada e o negócio permanece estagnado do mesmo jeito ou pior, entrando ali em estado crítico. Olha esses dados do site UOL. 86% dos empreendedores se sentem escravos do seu próprio negócio. Olha lá, a maioria dos empreendedores é autônoma, independente, mas afirma ser escrava do próprio negócio por causa do tempo e da energia que dedicam na sua gestão, segundo essa pesquisa feita pela W. McKen. Olha só mais um dado, que mais de 60% dos donos de empresas declaram falência nos primeiros 5 anos de empresa. Então, de cada 10 empresas, 6 não sobrevivem após 5 anos de atividade, segundo a pesquisa do IBGE. Talvez você esteja com um ou mais desses problemas. E se você tiver, já ligue o alerta vermelho, porque esses problemas são as maiores causas de falência das empresas. E é de se preocupar, concorda? E por que eu vou te falar desses problemas e armadilhas antes de ensinar o que está por trás desse método? Porque tem muito mais coisas que prejudicam você que é dono de empresa, muito mais coisas que prejudicam do que ajuda, ok? Então, se você parar de cometer esses erros, já vai te ajudar a melhorar a situação do seu negócio. Então, eu vou citar alguns dos principais problemas que você pode estar passando no seu negócio. Beleza? Vamos lá. Não saber o lucro do seu negócio. Então, se você é empresário, não sabe o lucro que o seu negócio gera, também não sabe como melhorar e proteger esse lucro. Muitos não sabem quanto seus negócios renderam ao final de cada mês. Sabe apenas algo superficial, e isso é assustador. É como se trabalhássemos para uma empresa sem saber o salário no final do mês. Então, vou te fazer aqui algumas perguntas. Qual é a sua margem de contribuição? Você sabe qual é a margem? Ou você sabe o que é a margem de contribuição? Você sabe qual é o seu custo por mercadoria vendida? Você sabe o percentual do seu ponto de equilíbrio? É apenas um pequeno ajuste em um desses pontos que pode fazer você ganhar ali mais de 30%. Problema 2. Não saber como aumentar as vendas em tempo de crise. Então, vender em época de abundância é mais simples, mas quando alguma mudança negativa ocorre com o mercado ou com a economia, é mais difícil. A maioria dos empresários não sabe uma estratégia de marketing e vendas em seu negócio. Eles não colocam ou não sabem implementar. Isso acaba levando à falência, porque para a empresa continuar crescendo, ela precisa vender. Sem vendas, seu negócio não sobrevive. Então, sem boas estratégias para vender mais, a probabilidade de um negócio quebrar em pouco tempo é altíssima. Terceiro problema. As coisas só funcionam quando você, que é dono, está presente. Então, você sendo dono ou sócio da empresa, é um ser humano e não um robô. Você precisa de folga, de férias, de descanso. Só que se a empresa exige muito de você e da sua presença o tempo todo, ela corre o risco de quebrar quando você for obrigado a se ausentar por mais tempo. Então, por isso, é essencial aprender como fazer a sua empresa continuar funcionando e sendo rentável mesmo que você não esteja presente. E isso acaba sendo mais um motivo que levam muitas empresas a quebrarem. Quarto problema. Não controlam os seus estoques. Então, estoque é dinheiro. Não controlar o estoque ao final de cada mês é deixar o seu dinheiro sem controle. Então, tem empresas que estão amargando grandes prejuízos porque os seus donos não controlam os seus estoques. Ficam de olho no caixa, mas esquecem de olhar algo mais valioso que o seu próprio caixa. Então, esse comportamento acaba levando a empresa à falência. Se liga nisso. Não controlar as suas finanças. Então tá. Se não sabe o lucro, não controla o caixa e nem o estoque, então você acaba sendo negligente quanto ao controle financeiro. Então, não sabe o lucro, não sabe o que é CMV, que é custo de mercadoria vendida, não conhece o seu ponto de equilíbrio, não possuem salário e não fazem retiradas planejadas. Se você faz isso tudo, tenha atenção, porque na maioria das vezes você também não faz balancete, gasta mais do que recebe, e quando você gasta mais do que ganha, fatalmente você vai ficar no vermelho. Então, gente,
pode concluir que esse é um comportamento que fatalmente levará qualquer negócio à falência. Vamos lá. Sexto problema. Os funcionários não são comprometidos. E essa é uma razão do porquê a empresa depende muito de você. A falta de comprometimento e confiança da sua equipe, se você não tiver as estratégias certas para manter os seus funcionários motivados, comprometidos e com sangue nos olhos para trabalhar na sua empresa, ela vai sempre depender de você e você vai continuar sendo um escravo do seu negócio. Então, por isso é essencial saber o método certo para contratar as melhores pessoas para cada função e também aplicar estratégias para manter os seus funcionários sempre motivados e comprometidos. É isso aí. Agora, o que causa esses problemas? Que causa? A causa desses problemas é a falta da estruturação na sua empresa. É a falta de sistemas e processos. É a falta de um método testado e comprovado, que vai fazer com que você consiga estruturar e organizar o seu negócio de maneira simples e eficiente, mesmo que você não entenda nada de processos e sistemas, e mesmo que você já tenha contratado consultorias, assessorias e comprado todos os cursos do Sebrae para tentar resolver esses problemas e não tenha obtido nenhum ou pouco resultado. Agora eu vou te mostrar o passo a passo do método secreto, que é uma base de toda empresa bem-sucedida e que donos de pequenas e médias empresas estão usando para aumentar o lucro das suas empresas e crescer o seu negócio de forma organizada, criando uma equipe criativa que pensa, que age e que traz mais resultados do que problemas, sem depender 100% da sua presença e sem precisar trabalhar mais que 8 horas por dia, sem precisar fiscalizar os seus funcionários o tempo todo, beleza? Vamos lá. Primeiro passo. O que você quer para a sua vida e para a sua empresa? Então, se você não sabe o que quer, não tem como conseguir. A sua empresa é o meio para ajudar você a conseguir isso e não o fim em si, como já disse antes. Então, pense em um escopo mais amplo, onde você consegue abranger a sua vida sob o ponto de vista pessoal, a sua saúde, família, material, relacionamentos, desenvolvimentos, enfim. Tenha uma abordagem mais ampla do que você quer na sua vida, pois caso contrário, você vai viver uma vida sem sentido, sem significância para você e aqueles que você ama. Seu foco é se tornar a melhor pessoa que você pode ser. Quando você cresce, a sua empresa cresce, seus relacionamentos crescem, melhora a sua saúde, melhora a sua vida, se torna mais plena. Você precisa desenvolver o que eu chamo de PVE, ou seja, um ponto de vista educativo sobre a sua empresa. Então, para que todos entendam o porquê dessa empresa existir, reserve mais tempo nisso. Beleza? Segundo passo, declaração e alinhamento de expectativas. Porque uma vez que você desenvolveu um ponto de vista educativo da sua empresa, você precisa alinhar e declarar. Todo mundo na empresa precisa saber, não só a empresa, mas também os fornecedores, os clientes, os parceiros. Então declare. Conseguiu entender? Então, mostre a visão de onde quer chegar e mostre para eles onde o trabalho delas se encaixa nessa visão, nessa grande visão. Defina os resultados que essas pessoas têm que alcançar, assina acordos e faça revisões de tempos em tempos para saber se a pessoa está atingindo os resultados ou não. Não existe uma outra coisa no mundo capaz de desenvolver e motivar seus colaboradores como definir metas arrojadas, dar suporte, acompanhar e principalmente cobrá-los para que atinjam resultados. Então, faça avaliações constantes, dê feedbacks para a sua equipe sempre que necessário e somente com os seus feedbacks eles já saberão se estão no caminho ou não. Vamos lá, terceiro passo. Mapeie processos e crie indicadores. Tá. Você precisa mapear todos os processos, mas você precisa ter um macro processo de como as coisas funcionam e processos críticos para o seu negócio. Algumas empresas acham que o processo tira a flexibilidade, e isso pode até ser verdade, mas se você simplificar ao máximo o seu processo, acontece exatamente ao contrário também. Os processos te dão agilidade e flexibilidade, garantindo qualidade no que você entrega e uma possibilidade de inovação e melhoria contínua. Além disso, crie indicadores chaves de performance, porque o que não é medido também não pode ser gerenciado. Então, você precisa ter não precisa ter centenas de indicadores, mas precisa ter indicadores quantitativos e qualitativos sobre os seus processos de negócio, além de indicadores qualitativos e quantitativos sobre as finanças da sua empresa. Então, acompanhe mês a mês e proponha melhorias.
quando você cria indicadores, você consegue avaliar a situação da sua empresa em segmentos ou em segundos, e você pode tornar melhores decisões para a sua empresa. Então, quais são os indicadores que mostram que a sua empresa está indo bem ou mal? Você sabe? Se você não tem, qual indicadores faria a grande diferença agora na sua empresa? E o que você precisa para começar a medir a partir de agora? Quais os benefícios de acompanhar esses indicadores que você vai ter? Você precisa analisar tudo isso. Tá? O mapeamento de processos de indicadores é algo fundamental para que você tenha ali uma menor participação ali em todos os momentos da sua empresa. Então pega essa visão. Quarto passo, delegue. Então, delegue todas as tarefas que você faz e que não agregam valor para os seus negócios. Foque suas atenções nas coisas que mais geram valor e nas habilidades que você precisa desenvolver ali para levar a sua empresa para o próximo nível. Então, a delegação junto com uma visão poderosa é a melhor ferramenta que você pode usar para treinar, desenvolver e engajar seus funcionários. Sempre delegue com um objetivo, deixe claro por que essa tarefa é importante. Faça reuniões para avaliar se a tarefa está sendo executada de acordo. Reconheça o trabalho bem feito e dê feedbacks quando a pessoa não está atendendo às expectativas. Beleza? Quinto passo, vamos lá. Foco na estratégia e na execução da estratégia. Porque as empresas que obtêm sucesso têm um foco extraordinário em decidir o que é importante e acompanhar a execução da estratégia. Fazer a melhoria contínua, ajustar a rota quando é necessário para chegar ao objetivo proposto. A maioria das estratégias falham na execução até porque os donos de pequenas e médias empresas não conseguem dedicar seu tempo para acompanhar a execução das estratégias e desenvolver as novas competências que o negócio precisa para atingir níveis cada vez mais elevados de sucesso e prosperidade. Então, quando você executa os passos anteriores, você consegue livrar tempo para gerar mais valor para o seu negócio, beleza? Sexto passo, buscar apoio especializado. Então, se você realmente quer alcançar algo com sucesso em sua vida, eu recomendo que você busque apoio. Em vários momentos da minha vida eu tive pessoas que foram muito importantes no meu caminho para poder chegar até aqui. Eu decidi investir em pessoas que pudessem me ajudar. Eu investi mais de R$30 mil em formações, treinamentos e contratei especialistas e mentores para me mostrar o caminho. Por isso, mais que a gente goste de estudar sozinho, por mais que isso aconteça, em alguns momentos você precisa de mentores que façam você enxergar coisas que você iria demorar muito tempo para conseguir ver sozinho. Um mentor pode te ajudar a mostrar o caminho mais rápido, mostrar o caminho das pedras, ter novas ideias, ter mais clareza e principalmente ter mais comprometimento. Porque quando você se compromete com uma outra pessoa, isso se torna mais forte e fica muito mais fácil de você realizar o que deve ser feito e, consequentemente, a alcançar o que você deseja. Então, busque ajuda. Durante a minha caminhada, eu tive um apoio que me proporcionou chegar onde estou hoje muito mais rápido. Então, se você deseja aumentar o lucro da sua empresa sem trabalhar mais que 8 horas por dia, sem depender da sua presença ali o tempo inteiro, tendo mais tempo livre, eu te recomendo fortemente que você procure uma ajuda especializada. Agora, imagine o que esse método poderia fazer para você e para a sua empresa. Imagine a sua empresa aumentando as vendas, o faturamento e o lucro sem depender da sua presença o tempo inteiro. Imagine você sendo reconhecido pelos seus funcionários, pela sua família, seus amigos, por fazer a sua empresa crescer sem se tornar escravo dela. Imagine você tendo uma equipe motivada, comprometida e criativa, que foca em soluções, identifica e resolve os problemas, sem levar somente incêndios para você apagar. Imagine você trabalhando bem menos tempo e tendo muito mais resultados no seu negócio. Imagine que isso permita com que você tenha mais tempo para poder viajar com a sua família, sentir que você vai poder ver seus filhos crescerem e vai poder colocá-los numa boa escola. Sentir que vai poder dar uma qualidade de vida muito melhor para você e sua família. Imagine você voltar a dormir em paz, sem se preocupar com os problemas que você vai ter que enfrentar no outro dia. Pare um pouco agora e imagine isso por um momento. Isso faria diferença na sua vida? Convite. Bom, se você percebeu que esse método vai fazer diferença no seu negócio e na sua vida pessoal, eu tenho um bônus para te entregar que eu te prometi no início dessa apresentação.
Esse bônus é um convite que eu tenho para te fazer, que você pode terminar aqui e se lembrar dessa aula como mais uma coisa interessante que você aprendeu e que você talvez um dia vai colocar em prática. E quando isso vai ficar com a sua vida, né, se você fizer isso, você vai ficar com a sua vida exatamente do jeito que você está agora. Ou você pode fazer nesse momento uma decisão de mudar tudo, de parar de ser escravo do seu negócio e de pular de galho em galho atrás de uma fórmula mágica para os seus problemas. E definir uma meta a partir de hoje para colocar tudo isso em prática, para você conseguir fazer a sua empresa crescer e aumentar o faturamento e o lucro de uma vez por todas. Então, se você escolheu pela opção 2 e está interessado em implementar essa estratégia na sua empresa e transformar definitivamente a sua vida, eu reservei alguns horários na minha agenda a fim de realizar uma sessão estratégica contigo para aumentar o lucro da sua empresa com você. Então, eu ou alguém da minha equipe irá falar diretamente com você via telefone ou Skype e ao final dessa reunião você vai sair com os seguintes resultados. Você vai ter total clareza sobre como vai poder conseguir ali aumentar o lucro da sua empresa trabalhando menos que 8 horas por dia. Você vai descobrir o passo a passo detalhado para você finalmente crescer a sua empresa de forma organizada, aumentando a lucratividade e criando uma equipe criativa e que traz soluções sem precisar da sua presença o tempo inteiro. Você também vai descobrir qual é a única coisa que está impedindo você de crescer a sua empresa e aumentar o lucro. E o que você precisa fazer para solucionar esse problema. Você vai terminar essa sessão sabendo exatamente o que você deve fazer depois para crescer a sua empresa de forma organizada, aumentando as vendas, o faturamento e o lucro, trabalhando menos que 8 horas por dia e sem precisar ficar preso no seu negócio. Você vai ter todos esses resultados apenas nessa sessão gratuita, assim como aconteceu com a Marque Restaurante, a Padaria Ateliê do Pão e tantos outros empresários que utilizaram o método. E tudo isso também não vai te custar absolutamente nada. Faço isso porque a minha missão é ajudar donos de pequenos e médios negócios a estruturarem as suas empresas por completo e terem mais qualidade de vida. Então, se você deseja agendar a sua sessão estratégica comigo e ter todos esses resultados ao final dela, clique agora no botão que aparece abaixo desse vídeo e agende agora mesmo um horário comigo. E eu preciso te falar que isso também não é para qualquer empresário. Se você não está disposto a se comprometer com os seus resultados, se você é daquelas pessoas descompromissadas e que pensa que esse método é uma fórmula mágica também, que vai te ajudar a ficar rico da noite por dia, isso também não é para você. Agora, isso é para você se você é um dono de micro ou pequena empresa que realmente está comprometido em aumentar o faturamento e a lucratividade da sua empresa e se você está comprometido em crescer o seu negócio de forma organizada para que ele funcione sem você precisar estar 100% presente o tempo inteiro. Se você quer trabalhar menos tempo na sua empresa e ter mais resultados, mais dinheiro no bolso e mais tempo livre para aproveitar, eu tenho certeza de que esse método é para você e vai revolucionar a sua vida pessoal e profissional. O método funciona tão bem que nossa expectativa é que você comece a ter os primeiros resultados já nas primeiras semanas. E tudo que você tem que fazer agora é clicar no botão que aparece abaixo desse vídeo e responder um breve questionário para agendar a sua sessão estratégica comigo ou com alguém da minha equipe. E se você está cansado de trabalhar mais que 10 horas por dia e não ter a lucratividade que você deseja, de ter funcionários que só trazem problemas para você resolver e de ser escravo do seu próprio negócio, sabe que você tem uma escolha. Você pode continuar lutando sozinho ou você pode contar com o meu apoio para resolver isso em algumas semanas. Então, clique no botão abaixo e agende um horário para ter a sua sessão estratégica para aumentar o negócio, a lucratividade da sua empresa comigo. Se você, por acaso, não tiver nenhum horário, né, se você entrar lá e não tiver nenhum horário disponível, é porque todas as vagas já foram preenchidas. E se não houver mais vagas, você vai precisar aguardar uma próxima oportunidade, felizmente. Então, espero que você tenha gostado dessa apresentação e que eu possa realmente ter sido útil e te ajudado. E se você tiver alguma dúvida, eu vou poder responder diretamente para você nessa nossa sessão. Foi uma grande satisfação estar aqui com você hoje. Então, um grande abraço e até a nossa sessão.